Todos que você ama em um instante que estavam ali sorrindo e se despedindo de você com um sorriso no rosto, de repente não estão mais aqui. Suas presenças sumiram de uma noite para o dia. Momentos antes do clarear do sol, todos já não existiam mais. A vida pode ser tão instável quanto o clima, mudando constantemente, nunca estagnando. Nem sempre vai ficar ensolarado, mas a neve também não dura para sempre. Sempre que a felicidade chega ao fim, carrega o cheiro de sangue. Essa frase vem diretamente de Tanjiro Kamado e talvez seja o que causou nele seu maior trauma em relação ao cheiro de sangue. A cabeça de nosso jovem Kamado associa tudo o que ele passou ao cheiro de sangue e ao fim da felicidade. Você conseguiria suportar tudo que Tanjiro passou? Conseguiria deixar tudo para trás e seguir em frente em busca de salvar a única coisa que te restou? Você conseguiria criar uma jornada inteira, trabalhar dias e dias sem parar, incansavelmente, apenas para salvar a única pessoa que restou que você ama? É uma decisão muito difícil e complexa, ainda mais considerando que Tanjiro tinha apenas 13 anos no começo da obra, um garoto ainda muito jovem. E por isso houve todo um trabalho para sua evolução até o status que ele chegou. Nesse estado, por toda essa passagem, ele conheceu Gil Tomioka. E em meio a toda aquela adrenalina que ele tinha que lidar com situações simultâneas, sentimentos à flor da pele, tudo uma loucura surreal. Para sua irmã não morrer, Tanjiro caiu de joelhos. Ele era fraco e incapaz de proteger aquilo que ele mais amava. Então temos o discurso de Gil Tomioka para Tanjiro, e uma das poucas cenas que o Pilar da Água sai fora seu estado natural de frieza e indiferença na obra inteira. Gil grita as seguintes palavras: "Nunca deixe sua vida nas mãos de outra pessoa." Encolhido no chão, isso é lamentável. Se isso fosse suficiente, então sua família ainda estaria viva. Um fraco que não consegue agir diante da angústia realmente quer salvar sua irmã? Ou se vingar? Uma total burrice. Os fracos não têm direitos. Não há opções dadas a eles. Tudo que eles podem fazer é subjugar-se ao poder dos fortes. Algum demônio pode saber alguma maneira de transformar sua irmã ao que ela era antes. Mas não espere que qualquer demônio vá se preocupar com suas necessidades e também seus desejos. Eu não tenho nenhum respeito por você. E essa é a realidade. Tomioka dá um choque de realidade em Tanjiro. É a primeira pancada que nosso menino Kamado leva na obra inteira, percebendo que ele de fato era fraco. Uma criança com lágrimas nos olhos e ali atordoada, de mãos atadas, sem poder fazer nada. Sua irmã apenas iria desta para o melhor se ele pudesse sequer defendê-la. Ele não tinha o respeito de Gil. Ele não era forte, pelo menos não bastante. E ok, mas como a situação inteira se liga à derrota de Muzan, como está aqui no título? Isso tudo é muito importante devido a ser o momento que Tanjiro lida com a realidade do mundo que ele vive, onde quem é forte sempre vai estar no controle de quem é fraco. Aos fracos, apenas resta implorar por suas vidas, chorar e se sentir incapaz, sem qualquer capacidade de até mesmo conseguir proteger aqueles que eles amam. Tomioka passa ao garoto um caminho. Ele direciona Tanjiro ao treinamento de Sakonji Orokudaki, deixando o garoto à mercê de suas escolhas e vontades. Ele decidirá se confiaria ou não no Hashira, ou buscaria outro caminho que provavelmente acabaria de forma trágica, ele sendo incapaz de proteger Nezuko. Nesse momento, Tanjiro parte uma jornada pessoal, muito mais pessoal que tudo que estava para acontecer. Ele entra na busca por salvar aquela que ele ama, a única que restou a ele. E aqui já entramos nos primeiros conceitos por trás da estratégia que vai levar ao caminho da derrota do Muzan. Esse treinamento de Tanjiro com Orokudaki, o seu modo Ghost ou modo Caverna, que é o ponto que eu quero entrar aqui, que é o modo que Tanjiro lida com tudo e se concentra para se tornar forte. Algo que pode ser usado na vida real, também, como foi usado no anime, mas eu vou explicar para vocês com calma. Vamos lá. O que é o modo caverna? Imagine estar constantemente cercado por barulho do mundo. Um fluxo contínuo assim de expectativas e aquela barulheira toda. Agora imagine um momento que você fica afastado de tudo isso, isolado. Um espaço mais tranquilo onde você pode se refletir, se conectar consigo mesmo e redescobrir o que importa para si. Isso é mais ou menos o que chamamos de modo caverna. E como esse modo caverna funciona? Tem alguns passos. Vamos lá. 1. Isolamento voluntário. Pense um momento que você decide intencionalmente se afastar de barulhos externos, a influência do mundo, se desconecta das redes sociais, das demandas do trabalho e cria um espaço onde você pode estar verdadeiramente sozinho consigo mesmo e com seus pensamentos. O passo 2 é uma introspecção profunda. E o que isso significa?
Se imagina sentando ali no local, em silêncio, bem tranquilo mesmo, sem distrações, sem celular, e permitindo que seus pensamentos, aqueles pensamentos intrusivos, simplesmente fluam livremente. Você pensa sem ser julgado, apenas por si mesmo. Em seguida, vamos para o terceiro passo, já puxando esse gatilho, autoconhecimento e clareza. Durante essa jornada de pensamentos, você começa a descobrir coisas sobre si mesmo que estavam escondidas sob a sua superfície. Como se fosse um iceberg, você tem a parte que você mostra para os outros e a parte que você guarda para você. E normalmente não pensamos na parte que guardamos para nós. Esse momento do modo caverna é quando você entende quem de fato você é. Seguindo, a intenção do modo caverna, na parte 4, é criar uma renovação mental e emocional. Imaginando você saindo daquele espaço renovado, daquela sua caverna que você se guardou por tanto tempo, como uma nova pessoa. Como se tivesse tomado um grande banho que revitaliza sua vida após longos dias de trabalho. E para o passo 5º, podemos também dizer que é um acréscimo. O modo caverna é um espaço de criação e inovação. Longe das distrações, das influências do mundo, a sua mente tem aquele espaço de tempo onde ela pode se soltar, explorar novas ideias, analisar circunstâncias, resolver problemas e simplesmente criar coisas novas, coisas que vão de acordo com o seu agrado. E para tentar exemplificar esse modo caverna, eu vou contar para vocês uma história pessoal minha. Uma história que aconteceu comigo? Vamos lá, eu quero a atenção de você agora. Hoje em dia, eu, você, acredito todos nós assim, que vive na era moderna, com celular, computador, PlayStation, o que for aí que você tem conexão com outras pessoas online, a gente sempre está muito movimentado, sempre recebendo muitas notícias, muitas informações, coisas até inúteis para nossa cabeça, então cria aquele tipo de ruído imensurável. Simplesmente a todo momento, nossa mente é bombardeada de coisas. Isso é muito cansativo. E eu sou assim também, igual você, igual qualquer um que tá vendo esse vídeo. Eu fico aqui todo cheio de notícias, cheio de coisa pra fazer, minha vida é toda frenética. Por mais que eu seja youtuber e querendo ou não trabalho em casa, eu ainda assim sou muito acelerado com tudo. Eu praticamente não paro o dia inteiro. Quem me acompanha mais a fundo nas outras redes sociais sabe que eu posto em excesso. Aqui vídeo longo nem tanto, mas vídeo curto, cara, 10 por dia, e olha lá. E por causa disso, meu trabalho, que é ser criador de conteúdo e tal, exige muito do meu tempo. E apesar de sim, eu tenho uma boa vida pessoal, tenho sim ali amigos e tal, eu não tenho tanto tempo para o que mais importa, que é eu mesmo, meu autoconhecimento, meu autodesenvolvimento. Eu quase nunca paro e penso por mim mesmo, sentado no cantinho igual eu expliquei no modo caverna. Então, mais ou menos há 6 meses atrás, ali em janeiro, quando começou o ano, eu comecei a ter um tipo de inquietação. Comecei a ficar bem incomodado com as coisas, sabe? Comecei a meio que pensar, nossa, tem algo errado, não tá acontecendo direito, alguma coisa tá me incomodando, como se eu fosse vazio, sabe? Um vazio quase que imensurável. Vamos fazer essa referência a Jujutsu Kaisen. E eu precisava de uma resposta. Claro, tem que ter uma resposta. Então, certa noite, após um longo dia de edição, roteiro, narração, notificações que não paravam no meu celular, eu sentei na sala. Cara, eu tava destruído, literalmente destruído. Então eu olhei pro meu celular e ele simplesmente ficava piscando com mais e mais mensagens, notificações e coisas que eu precisava responder o mais rápido possível. E aí algo dentro de mim simplesmente cedeu. Eu precisava de um tempo pra mim. É um fato, precisava mesmo, senão ia ficar louco. E aí eu lembrei de uma historinha que minha avó me contou uma vez. Que ela falou pra mim o seguinte: quando um sábio precisa de tempo, ele se isola numa montanha, fica sozinho em uma caverna para se autodesenvolver e voltar completamente diferente. E essa história ficou na minha cabeça. Eu comecei os mais velhos falam, a gente tem que escutar e adaptar pra nossa era. Então vamos lá, o que eu fiz com essa história? Eu tomei uma decisão. Eu desliguei meu celular, me desconectei das redes sociais e nem avisei ninguém. Adiantei vídeos, deixei tudo programado e só sumi dali. Naquele momento ali eu não sabia o que ia acontecer, mas eu estava entrando no chamado modo caverna e eu nem conhecia esse conceito antes. No início era bastante silêncio, sabe? Eu fiquei quietinho no meu quarto, só eu e eu, sem nada pra fazer. E é muito incômodo, sério. Pra quem passar por isso no começo, vai ser muito, mas muito incômodo. Porque você está sozinho pela primeira vez em muito tempo. Não tem rede social, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem YouTube, não tem literalmente nenhuma influência externa. Então ficava eu na minha cama olhando pro teto. É basicamente isso. As horas também ficaram bem arrastadas, tá? O dia não passava, o dia é muito longo. Vocês não têm noção como o dia é longo. E os pensamentos que eu suprimia por tanto tempo, que eu ignorava, começaram a meio que surgir ali na minha cabeça.
E eu tinha que manter minha palavra, eu não podia voltar atrás. Eu me forcei a continuar ali e continuar entendendo o que eu queria falar pra mim mesmo, sabendo que precisava enfrentar esse meu eu interior. E assim foi passando os dias, dia após dia. Eu só saía do meu quarto pra ir na academia. Por que na academia? Porque eu assumi um compromisso comigo mesmo. Ano passado, eu tava bem pesado mesmo, pra quem voltar aqui no tempo e ver os vídeos anteriores, assim, de um ano atrás, eu tava gordo. Agora eu tô fortinho, agora eu tô bem fortinho, eu acho. Mas eu tava realmente muito gordo, eu tava zoado. Então eu tô fazendo dieta, tô tentando treinar todo dia, há 7 meses, emagreci 20 quilos já. E foi a melhor decisão da minha vida, certeza, tá? Isso aqui é garantido, foi a melhor decisão que eu tomei até hoje. Se você tá acima do peso, cara, dieta e academia. Não faz um esforço real pra comer coisa que você não gosta. Come algo bom, só que em quantidades controladas. Você vai controlar seu peso muito rapidamente. E já dentro do meu quarto, que eu não mencionei tanto, eu tinha a minha cama, um caderno que eu guardei, que eu anoto muitas ideias que eu tenho, ideias de vídeo. Principalmente ideias de vídeo, tá? É sempre pensando no canal. Então eu deixei ele ali junto com uma caneta pra mim ir anotando as coisas. Beleza. Tava eu, meu caderno, minha cama, de vez em quando na academia e o mundo real. Eu não tinha celular nessa época. Fiquei sem nada de rede social. Conforme foi passando os dias, 1, 2, 3 dias, eu comecei a ficar mais à vontade ali. Comecei a acostumar ali, ficar na solidão, só eu e eu. Não conversava muito com as pessoas, até que em casa tem gente, mas eu não tava conversando. E eu comecei a fazer minhas caminhadas na esteira da academia, sempre refletindo sobre a vida e algumas escolhas. Escolhas que eu fiz até aqui, coisas que eu me arrependia e coisas que eu não me arrependia. Então, nessas caminhadas, nessas escritas, nesse tempo que eu tava ali, eu lembrei de algo que eu esqueci há muito e muito tempo. E são os meus sonhos de infância. Sabe, quando você é garoto e sonha em ganhar as coisas, ganhar um PlayStation, ganhar um videogame novo. Cara, meu sonho era um PSP, tá ligado? Quando eu era novo. E eu não tinha condição de comprar na época. Hoje em dia nem existe mais PSP, mas na época era o meu sonho. E pra quem é jovem e não sabe o que é um PSP, é esse treco aqui, ó, que é um PlayStation portátil. Era muito maneiro na minha época, sendo sincero mesmo. Então, se baseando nesse sonho de ter um PlayStation, um PC gamer, viajar, eu comecei a lembrar das coisas que eu amava fazer na minha vida. Coisas que eu não fazia mais. E aos poucos, eu meio que comecei a redescobrir parte de mim que simplesmente eu deixei de lado. Eu havia esquecido que eu gostava disso. Então um dia eu fui aqui na minha varanda, meu quarto tem varanda, eu deitei olhando pro céu, vendo as estrelas. E naquela hora em específico eu me senti tão leve. Sabe, aquela leveza que parece que um peso do mundo saiu das suas costas. Foi isso. E foi bem repentino mesmo, não foi planejado. Eu percebi que para me reencontrar nesse mundo, eu precisava primeiro me perder. E a caverna que eu havia criado nesse modo caverna foi meu quarto, um local de quase isolamento total. Mas eu descobri que com o tempo aquilo ali virou meu santuário de redescoberta. Ele e a academia. Eu comecei a escrever naquele caderno que eu falei mais cedo, colocando no papel os meus pensamentos mais profundos, minhas inseguranças e também minhas novas descobertas, conclusões e também meus sonhos. Então eu descobri que meus sonhos, as coisas que eu mais queria, estavam escondidas dentro de mim. E tudo foi muito bem enterrado em cima de uma expectativa que os outros criaram em cima de mim. Basicamente, os meus pensamentos, o que eu esperava ganhar, o que eu esperava conseguir, não era meu. Era uma construção que tudo que estava em volta de mim criou em cima, que não fazia parte do eu original no caso. Então, com isso, eu comecei a reconectar com amores que eu perdi há muito tempo, que era a filosofia, a produção de conteúdo em alto nível, escrever histórias, algo que eu havia deixado de lado por anos. Afinal, quem lembra do E se Tanjiro tivesse nascido com a Mark God de Orichi? Que foi a história que marcou a minha vida e eu escrevi ela em 10 dias. Eu adorava escrever aquela série. Então eu voltei a escrever. Escrevi essa minissérie e a série de Jujutsu Kaisen, onde ambas estão em produção agora. Esse é o primeiro episódio de Demon Slayer, O Caminho para a Vitória. E provavelmente essa minissérie vai acabar dar origem a outras, enquanto Jujutsu Kaisen, que a série está rodando com mais qualidade aqui no canal, vai cada vez mais ser aprimorada até chegar no episódio final, que no caso são 5 episódios planejados. Depois de mais ou menos 10 dias nesse modo caverna, e sim, foi bem pouco tempo, um tempo bem curto, foi 10 dias que eu passei nisso, tá? Então eu voltei ao mundo online. E apesar de eu dizer que eu lembrei disso no começo do ano, eu só fui fazer o modo caverna de fato nesse mês de junho. E sim, você pega um gap aqui no canal. Por mais que tinha vídeos planejados, ele ficou um gap de conteúdo, faltou conteúdo. E até hoje eu trabalhando para voltar à frequência. Então sim, de certo modo você perde a frequência aqui, tem sim os seus prejuízos, mas valeu tudo a pena. Eu vou explicar por quê. Vamos lá.
usando Demon Slayer de referência. Então depois que eu voltei ao mundo real, de certa forma, eu voltei como outra pessoa. Uma pessoa totalmente renovada. E aquele amor pela filosofia, produção de conteúdo, produção de áudio, produção de vídeo, criação em geral, voltaram de forma magnífica. Eu tinha amor pelo que eu estava fazendo. E por isso, agora eu vou usar esse meu amor para fazer a arte e criar um bom vídeo. Mas ok, o que tudo isso tem a ver com Tanjiro Kamado e o treinamento Kurokudaki? Vamos entender agora. Quando vemos a chegada de Tanjiro até seu futuro professor, ele ainda é uma criança, um garoto ridiculamente triste que havia perdido toda a sua família. Mas ele não podia quebrar, chorar ou fazer qualquer coisa, porque ele ainda tinha sua irmã que ele tinha que cuidar e proteger. E Tanjiro, além de tudo isso, ele tinha um problema real. Ele era incapaz de tirar uma vida, mesmo que essa vida fosse de um demônio, como aquele que o atacou um pouquinho antes do encontro com Sakonji. No início daquele dia, Tanjiro levou um tapa de Urokudaki na cara. E esse tapa era por ele ter hesitado em fazer tudo o que ele iria fazer. Ele sabia o que era o certo, mas não fazia por misturar tudo os seus sentimentos pessoais e empatia. Ele não era determinado o suficiente, nem mesmo para ser um caçador de Onis. E Urokudaki é quem dá esse direcionamento sobre o que ele deveria fazer ali. Se a sua irmã comer alguém, você precisará fazer duas coisas: matá-la e cometer seppuku. Essa é a determinação que Urokudaki esperava ouvir daquele garoto. Um juramento pela vida de quem ele ama ao ponto de oferecer sua própria vida por isso. As coisas que mais queremos na vida devem ser enraizadas em nossos corações da forma mais profunda possível, para que algo ruim não se torne realidade e algo bom emerja de nossos esforços. No teste Urokudaki, Tanjiro desceu pela primeira vez o Monte Sagiri, passando pelas armadilhas de Sakonji, que poderiam tirar suas vidas, poderiam ser letais. Foi um esforço surreal, mas Tanjiro passou por tudo isso, por aquele nevoeiro, pelas armadilhas, pelas chances de morte, apenas por sua irmã. Mesmo machucado, mesmo molhado, sujo, incrivelmente desgastado, ele fez tudo e chegou ao pé da montanha, ganhando o respeito de Urokudaki. E aqui começou o modo caverna de Tanjiro. Ele precisava se reencontrar, melhorar sua parte mental, sua parte espiritual, definir seus objetivos, suas determinações e principalmente fortalecer seu corpo para nunca mais passar pela situação que ele passou com Gyuto Tomioka. E ainda acima de tudo, ele precisava lidar com a dor de ter perdido todos que ele ama, tirando a Nezuko, que sim, ainda é ruim porque ela virou um Oni. Por um ano, Tanjiro treinou descendo a montanha Kurokudaki, aprendendo os princípios da respiração concentrada e das técnicas da respiração da água. Ele aprimorou todo seu físico, seu olfato e também passou a portar uma katana. Esse um ano foi pesado e quase que sem qualquer tipo de descanso. Tanjiro esteve focado de ponta a ponta do ano por todo esse tempo. Ele precisava chegar ao que definiu como seu melhor estado para segurar sua irmã na pior situação possível. Ele não podia permitir que a Nezuko machucasse qualquer outra pessoa. E por mais um ano, ele treinou completamente sozinho, apenas com a ajuda de Makomo e Sabito, com um único objetivo: quebrar o maior obstáculo que ele encontrou em sua frente até ali, a pedra de Urokudaki. Ele precisava cortá-la ao meio. Esse era seu objetivo e ele conseguiu de maneira esplêndida. Por esse período de 2 anos de treinamento, Tanjiro não teve sequer um único momento que parecia igual ao que ele viveu no passado. Nem mesmo um único dia de descanso ou felicidade. Ele fez o que era necessário em sua caverna que foi o Monte Sagiri, para somente depois desse tempo ele retornar irreconhecível. Tudo que ele aprendeu nesse tempo em isolamento foi colocado em prática no mundo real, e a evolução de Tanjiro foi completamente surreal, alcançando patamares que nenhum caçador iniciante de Urokudaki tinha alcançado até então. Óbvio, entre os caçadores em geral, existiam sim maiores prodígios que ele, como era Kanao, como foi Muichiro, como foi Gyomei. Eram pessoas realmente esplêndidas, mas também não tem como diminuir o feito de Tanjiro em superar Sabito e Makomo. Tanjiro passa pela seleção final, destruindo o Oni das mãos, vingando Makomo e Sabito. Ele dominou o Oni do Pântano em sua primeira missão, e graças ao aprimoramento do seu olfato e seu objetivo em encontrar Muzan, em Asakusa, ele ficou de frente com o Rei dos Onis. O primeiro a fazer isso desde a Era Sengoku, colocando medo no Rei dos Demônios.
por causa de seus brincos de Hanafuda. Depois disso, ele se juntou a Tamayo por sua ridícula determinação ter sido reconhecida pelo Oni. Imediatamente, ele ganhou o respeito dela, coisa que lá no começo ele era incapaz de fazer qualquer um. Derrubou 2 dos fiéis Onis de Muzan. Junto ao Zenitsu e ao Inosuke, ele fez seu primeiro grande feito na obra, que foi derrubar o ex-Kizuki Kyogai. Depois disso, finalmente temos aquele reencontro, o momento esperado que Gil, Tomioka e Tanjiro se veem novamente. E dessa vez, Gil se apresentou eliminando um Kizuki, Rui, e Tanjiro, ao ver que o Hashira desrespeitava aquele que ele eliminou, pediu que seu companheiro não pisasse nos restos mortais daquele que estava prestes a tirar sua vida. E Tanjiro deixa muito clara sua filosofia aqui. Ele não teme Gil, ele apenas diz que todos os mortos devem ser tratados de forma digna. E também, após todos os questionamentos ali que Gil fez pra ele, o garoto falou algo que ele jamais falaria 2 anos atrás, que foi quando começou seu treinamento e no primeiro encontro com Gil. Tanjiro fala o seguinte: para dissipar os arrependimentos dos mortos, para impedir que mais vítimas apareçam, eu vou empunhar a minha lâmina contra os demônios. E isso é um fato. Mas eu não vou pisar na dor de ser um demônio, nem naqueles que se arrependeram de suas ações, porque demônios eram humanos, humanos como eu. Ao observar com calma, ver aquela mudança de clima, Gil finalmente reconhece o garoto, percebendo que era o mesmo de 2 anos atrás. Uma mudança surreal de comportamento, tão clara que Gil se surpreendeu. Isso antes da chegada de Shinobu. Tomioka confiou e protegeu Tanjiro, reconhecendo que aquele ali era alguém forte agora, respeitável e que tinha sua determinação inabalável. Ele tinha seu respeito. Esse foi o primeiro passo de 5 passos para a grande derrota de Muzan Kibutsuji em Demon Slayer. E bom, qual é o próximo passo? Você se inscrever e ganhar uma Shinobu, dá um hype aqui nesse vídeo, clica no botão de hypar nos comentários. E também vai acontecer lá em Demon Slayer, O Caminho para a Vitória, parte 2. Capítulo: Corrija seus defeitos e seja humilde.